Seguinte, estamos de volta e eu vou mostrar aqui o que eu fiz dentro da análise que eu tinha feito, né? Eu acabei me posicionando, pegando dois trades e vou mostrar o resultado deles para vocês. Começando aqui no EURUSD, a nossa análise foi assertiva, mas eu iniciei com o meu gatilho mal. Por quê? Eu havia passado a ideia que essa interação aqui, caso o preço demonstrasse falha, né, de continuar seguindo bearish, era natural que isso aqui ia virar um target. A gente poderia ver uma interação aqui, onde está acontecendo agora. E aí, se a gente for ver, a gente rompeu esse topinho aqui, né, que era o nosso target de liquidez. Só que, enquanto estava acontecendo o movimento ao vivo, eu criei um viés, né, desse movimento bearish aqui, ó. Só que aqui, se a gente for ver, a gente tinha um fluxo bullish, né? Eu até marquei ele aqui 1 hora, mas eu não sou muito de observar 1 hora, eu observo mais 4 horas, né? E se for ver o 4 horas, a nossa região de venda era aqui, tá? E eu saí do plano, né? Porque aqui era a região de venda e por essas regiões aqui era compra, né? Se fosse pensar, era compra contra a tendência até essas regiões aqui. Mas eu criei o viés dessa estrutura aqui que já havia demonstrado que não tendia a ser respeitada, né? Mas deixa eu ver só se a música tá saindo aqui. Não, não tá saindo muito. É, então eu deixei um pouco o viés me pegar, né? Porque eu criei esse fluxo bearish aqui na minha cabeça e de fato a gente teve um movimento bearish, só que esse movimento bearish foi nada mais nada menos que para varrer liquidez aqui, ó, nessas regiões e iniciar um movimento bullish. Tanto que onde eu vendi era uma compra. É um erro, alguma coisa confusa ainda, que restícios do passado, né? Onde eu ia muito contra o fluxo vigente, pelo apego à minha análise, meio que deu uma brotada, né? Porque de fato a gente teve esse movimento bearish, mas esse movimento bearish foi só para liquidar aqui, tanto que ele realinhou o bullish muito claro, as estruturas bullish ficou muito mais clara do que isso aqui que eu considerei bearish, né? Eu considerei como ele interagiu na minha região bearish, foi horrível se for ver, e ia realinhar, né? Mas ele fez ao contrário, né? Ele varreu o bullish e começou a criar uma estrutura. Então, bem onde eu vendi, foi onde teve uma explosão contrária, né? Eu fui liquidez total, mas acontece, né? E aí ele buscou o alvo, que era essa bolinha aqui, né? Que era a nossa região de 4 horas. E aí, dentro desse movimento bullish, ele desenvolveu, aqui onde eu vendi, que foi forçadamente, aqui ele até houve uma oportunidade, ó, dentro do fluxo bullish. Peraí, isso aqui é... Ah, tá, era o nosso target. Ó, ele pegou o target, continuou respeitando o bullish, criou uma nova estrutura. E dentro dessa nova estrutura, a gente varreu liquidez, começou a respeitar a demanda e romper as highers, né, internas aqui. E aí, aqui seria a oportunidade mais clara seria essa aqui mesmo, tá? E agora aqui ele está fazendo de novo. Se vai respeitar e continuar seguindo o fluxo bullish, a gente não sabe. Ó. Ele veio, varreu liquidez, interagiu aqui, né? Na demand chain, ó. Ele veio respeitando a demanda, ele interagiu aqui na última demanda, né? Que não havia sido interagida. Presente de liquidez, ó. Então aqui tem liquidez, preço varreu liquidez, aqui ele tentou cair, ó, ele tentou subir, tentou cair, não conseguiu, está segurando aqui até o momento, né? Só que depois que ele está segurando aqui, ele não interagiu nenhuma vez, claro aqui, né? Eu preferia que ele interagisse aqui, varresse. E aqui, para isso ficar mais saudável, aqui deveria ter alguma supply, né? Mas não tem.
Então, talvez isso aqui, ó, aqui também não teve, tá? E respeitou. Então, pontos a observar, né? Ó, nessa alta aqui nem, não teve nenhum. Ele só voltou e foi. E pode acontecer a mesma coisa, porque talvez no candle aqui. Eu não sei, eu não vou arriscar mais nessa compra aqui, tá? Eu vou encerrar minha sessão por aqui mesmo. Eu tomei esse stop aqui. O que deu muita sorte nesse stop, né? Às vezes a gente tem uns erros que ajudam a gente. Que não digo que foi sorte, mas me ajudou muito. É que aqui eu fui tentar executar manual, sem o position size. E aí eu fui calcular o lote manual, o lote saiu 10 vezes menos do que o normal. Então aqui eu não tomei um stop cheio, né? Eu tomei um stop 10 vezes menor, que foi muito tranquilo, né? O stop é 1k dólar, foi $100, mas a taxa deu uns $130 ali. Perfeito. Eu ainda tentei corrigir, né? Eu falei, não, se der take, pô, vai dar take um pouquinho, não vai mudar nada, né? Quando não vai pagar os stops, né? Aí eu tentei acrescentar de novo e não deu. E aí o preço já tava aqui, ó, mais ou menos, aqui assim, né? Aí eu falei, não vou não, vou deixar do jeito que tá. E aí o preço só foi, estourou aqui a região, né? E aí que eu fui perceber, falei, caraca, eu fui liquidez, fui induzido mesmo, total vontade. Aqui eu não tô pensando em comprar assim não, tá? Justamente por causa dessa falta de uma supply sendo violada aqui, né? Mas vamos ver se o preço interage aqui e rompe, né? De novo assim, com continuidade, aí já é outra história, né? Tá. Agora, vamos com um tradezinho aí, que foi o quê? Aqui a gente tinha a ideia, né, que se fosse para vender, que se fosse para fazer algum trade aqui nessa região, era venda. Por quê? Porque a gente está dentro dessa estrutura. Por mais que esse movimento desenrolou um fluxo aqui com a presença bullish, né, a gente não gostaria de ver essa presença bullish aqui. Aqui embaixo até pode, aqui em cima é meio arriscado, né? Isso dá o indício talvez que o preço pode desenvolver sim um movimento bearish, mas interagir aqui e criar de fato uma nova estrutura, né? Bullish de 4 horas. Foi essa a ideia que eu passei na narrativa, porque isso aqui pode ser uma varredura de um tempo gráfico maior. Então, eu fiquei com esse viés. Mas para pensar em qualquer trade aqui, seria aqui na região de venda, né? Por quê? Porque faz sentido o preço voltar, pelo menos aqui para continuar, faz parte da nossa estratégia. Então, dentro desse cenário, a gente só ou é melhor não fazer nada, de fato, ou pensar numa venda, né? Pela posição. Só que aí o que eu fiquei observando, ó? Aqui eu até passei na narrativa que o preço ficou bullish e aí aqui ficou bearish, né? Não, na narrativa eu passei que ele tinha ficado bullish e que ele possivelmente poderia buscar isso aqui, ó, o preço de embora. Preço, buscar isso aqui, certo? E depois continuar caindo, mas isso não era certeza, né? Que se ele buscasse isso aqui, ele poderia criar já direto um fluxo bullish aqui, né? E mudaria talvez a nossa análise. Eu fiquei observando. Após a abertura aqui às 10h30, o preço, o que ele fez? Ó? Ele buscou o topo de novo, interagiu e aí não teve entrada de momento bullish e o preço já entrou uma pancada bearish aí, né? Eu falei, opa, minha estrutura agora virou. Vamos ver se dá para seguir essa estrutura que o alvo... Peraí, o alvo era aqui, né? Onde ele pegou agora. Eu falei, bom, vamos ver se dá para seguir essa estrutura, né? Ó, que foi notícia? Tá tendo notícia agora, talvez. Então, quando o preço rompeu os topos e rompeu os fundos, o que a gente quer ver, né? A análise é o gatilho, que é o que? A gente tem aqui, ó, preço, rompeu o topo, rompeu o fundo. Na hora que ele chegar aqui, a gente quer ver ele varrer liquidez à esquerda
segurar, ó, a gente quer ver ele varrer uma liquidez à esquerda aqui, segurar na oferta e romper demandas. Ó, romper demandas. E aí a nossa entrada fica aqui, né? Essa entrada fica aqui. Ok. E aí o que o preço fez? Voltou, varreu liquidez. E aí aqui ele tentou subir, não conseguiu. E aí rompeu essa lower e esse candlezinho aqui, né? Que simbolizou uma demanda. Deixa eu apagar aqui para não ficar muita coisa. E aí aqui eu considerei o ponto de entrada. Beleza. Alguns erros que eu cometi aqui que fez a condução do meu trade não ser legal. O alvo final era aqui. Por quê? Porque aqui pode ser liquidez suficiente para ele criar uma nova estrutura aqui. Ok. O preço pode despencar? Pode. E se isso acontecer, vai pagar muito bem. Tranquilo. Mas aqui era a lower, né? Que eu considerei que poderia encerrar esse movimento caso ele quiser criar algo bullish aqui. Tá, mas se a gente pegar os targets do ponto de correção, né? Que a nossa leg era essa aqui, né? Ó, essa, lower, essa higher, essa lower. Então, se a gente marca o target, ponto de final da correção até a nossa lower, o nosso alvo era aqui. Ó. Só que note que onde eu cometi os erros, né? Aqui, ó, na hora que ele rompeu, era para eu entrar no mercado assim que o preço chegasse nessa região. Eu entrei aqui, um pouco de FOMO. Um pouco não, FOMO. Entrei aqui no FOMO, né? Quando ele encostou aqui nessa região, isso aumentou consideravelmente meu stop, porque meu stop inicialmente estava aqui. Então, ó, até a lower lá foi onde deu dois, ó, foi mais ou menos assim, ó, aqui, 2 R's que eu marquei. Então, só de eu entrar no local correto, eu já aumentaria quase um R. Tranquilo. E por si só, nesse tipo de análise, eu acredito que era melhor o meu stop ficar aqui assim, ó, que ficaria mais dentro do padrão. Aqui já seria um stop muito alto, onde, devido ao cenário, eu poderia ter ficado de fora, tá? Não valeria tanto o risco. Então, ou aqui, né, ou stop aqui, ou poder ter evitado, né? Então, quando o preço chegou aqui nessa região, que era o meu alvo, se eu tivesse corrigido, né, alguns detalhes, que era entrado no lugar correto, e talvez não ter colocado o stop aqui em cima, eu poderia ter um risco retorno melhor, né? E aí quando ele voltou, eu falei, quer saber, eu vou fechar esse trade no positivo e pronto. Foi uma decisão, por mais que eu não quero ter essas interferências, né? Eu acabei fechando o dia no positivo, deu aí $250 nesse trade, mas tinha tomado aquele stop de 100, então acabou que ficou elas por elas, né? Não entrei com a mão cheia no primeiro, não tomei o stop cheio. Esse aqui eu entrei com a mão cheia, mas eu não consegui aproveitar. Porque eu saí aí com menos de um valor de um stop, né? Então, e poderia ter sido um trade onde eu poderia ter saído aí até com 8 vezes o risco, né? Então, aqui foi o trade. Eu vou até colocar esse print aqui ali no meu journal, porque eu gostei da ideia aqui. Que aí o trade seria aqui, né? Ele entrou aqui e buscou aqui, ó. A entrada aqui e buscou aqui. Vou colocar de outra cor. E essa foi a ideia. Agora já está arriscado, né? Então, agora já foi. Vou encerrar meu dia aí, quase meio-dia. Tem um restinho de sessão, mas eu vou encerrar por aqui. Eu não sei se eu vou negociar mais essa semana, por quê? Eu havia falado que ia negociar somente 3 trades por semana. Hoje é terça-feira, eu já
estourei esses 3 trades e eu estou positivo. Como disciplina, eu vou manter. Eu sei que pode ter boas oportunidades ainda no decorrer da semana. Se for algo muito claro, eu obviamente vou aproveitar, né? E mas eu quero me policiar a somente esses 3 trades, que eu sei que a longo prazo, 3 trades por semana, tá, é o suficiente para eu sair muito mais positivo do que eu ficar clicando, né? Igual semana passada aí, eu fiz 8 trades, que é muito trade, e mesmo assim eu saí negativo, né? Então essa eu já fiz 3, já vou dar a semana ali por positivo, mas dá para aproveitar esses 3 trades melhores, entendeu? Porque se deixar muito solto, acaba tendo muito ruído, muito trade com interferência. Ó, houve notícia aqui, mas o preço pode continuar pagando, tá? Por quê? Porque tem a ideia de que pode desenvolver um fluxo bearish até aqui embaixo. Eu não confiei tanto nesse fluxo bearish porque ele não interagiu de fato na região, né? Mas isso é coisa da minha cabeça, tá? Porque não é esse candle aqui, né? É uma região toda. Tanto que a break era isso aqui tudo. Então, a questão é que esse candle aqui, ele vir dessa forma, isso deixa um pouco duvidoso, né? Porque se ele vem aqui, ó nesse lenga-lenga, assim, ó, a hora que ele interagisse aqui, uma porrada já ia mudar muito o movimento, né? Agora, para ele mudar essa característica aqui, tem que acontecer muita coisa aqui, né? Muito volume financeiro. Então, vamos ver, né? Vamos aguardar os próximos dias. Tá com dificuldade de romper os fundos, né? Se a gente for atualizando a mais recente aqui, ele buscou as lows, não rompeu, já violou as raízes aqui. Então, vamos ver, né? Ó, tá tentando ainda. Se vai conseguir, não sabemos. Ó, ele já violou a raia, se ele não conseguir agora, ele vai buscar isso aqui, né? Então, aí muda totalmente a ideia, né? Beleza, deixa eu apagar isso aqui e até a próxima. Só eu, só eu parar com o vídeo, olha isso aqui. Eu falei, bom, ele tem uma última tentativa aqui, né? Aqui, ó, nesse candle, eu falei, ele tem uma última tentativa que se ele não conseguir, ele pode vir buscar. Se ele não conseguir cair, ele pode vir buscar os topos, né? Olha a venda que eu fiz e saí aqui, galera. Saí aqui. Falando galera, nem sei se alguém vai ver esse vídeo, é pra mim mesmo. Mas olha a venda que eu fiz e abri mão. Acontece, acontece. Sinal que respeitou a análise, ó. Então o preço pode cair, até onde a gente não sabe. Isso talvez dê um sinal que o euro possa subir, ó. Se a gente for ver, né, o que a gente esperava aconteceu. O preço, ele, ó, respeitou aqui, não voltou na nossa extremidade para o nosso querido trade e aqui ele rompeu de novo. Aqui seria a nossa segunda oportunidade. Aqui o target. Aqui, ó. E essa seria a ideia, né? Se vai pagar, eu não sei, mas essa seria a ideia. Se isso aqui vai romper ainda, eu não sei, né? Se vai falhar e mudar toda a estrutura bullish por causa dessa interação aqui de 4 horas. Eu acredito que, ó, se a gente for observar, ó, um insight que é muito interessante. Aquela indução que a gente teve aqui, ó, que eu caí nos 5 minutos, ó, aqui, certo? Ó, esse movimento bullish, eu fui induzido nesse movimento bearish, o preço só criou todo esse movimento bullish muito maior que esse movimento bearish. Se a gente for ver, isso pode estar acontecendo aqui de novo, né? Eu tenho essa região bearish
esse movimento bullish pode criar, né, induzir a galera a vender aqui e aí ele isso pode acontecer, tá? É um insight, porque o micro e o macro andam junto, né? E esse movimento bullish se desenvolveu pelo micro, ele pode acontecer isso no macro, tá? Vamos ver se essa força do micro vai se manter, né? Então, por quê? Porque aqui era o nosso último rompimento bearish. Teve esse aqui, mas esse aqui não foi um rompimento, né? Então, caso o preço queira respeitar, ele tem que criar coisas, movimentos bearish aqui. Eu acho que não faz muito sentido. Ele pode simplesmente vir, interagir aqui, não gerar nenhum movimento e continuar bullish, que é o que eu estou explicando aqui no insight. Mas os vídeos já ficaram muito grandes, isso aqui é só continuação. Espero que se alguém assistir isso, goste e que eu possa assistir isso depois e refletir e estudar os meus movimentos e minhas narrativas. Até a próxima.